Oi, gente. Quinta-feira, 8 de dezembro de 2022. Quero deixar aqui registrado essa data, porque, gente, o que está acontecendo no nosso mundo? Vou até falar um pouquinho mais alto, porque eu tô sem fone, estou falando direto com o áudio do celular. Mas, gente, o que está acontecendo com nossa geração? O que está acontecendo com o nosso mundo? Estava assistindo agora os noticiários e vendo na internet umas barbaridades, porque é barbaridade o que estão tentando fazer com a nossa geração. É algo tão sujo, tão nojento. As pessoas querem normalizar coisas tão ridículas. Eu sei que tem muita gente que acha que isso é bobagem. Vai estar assistindo esse vídeo também e vai estar me achando assim uma chata, né? Porque é assim que alguns se referem a pessoas que não aceitam certas coisas. Mas eu tô tão chocada com uma coisa que eu vi agora na internet, que eu vim aqui, botei um batonzinho e vim aqui gravar um pouco do que eu tô pensando hoje. É muito triste, muito triste. Nossas crianças estão nas mãos de um futuro perverso. Essa geração que vem aí vai sofrer muito, muito, muito. Ao mesmo tempo que a gente dá graças a Deus, que a gente é de uma geração passada, muitos chamam de geração cafona, mas olha como foi nossa infância. Olha as brincadeiras que tinha na nossa época. Estou tão indignada, tão indignada. Eu tava ali, tremendo quando eu vi a reportagem. Primeiro eu vi na televisão, depois eu liguei a internet e fui ver os vídeos na internet. É surreal. Tá tendo uma festa, inclusive acho que já acabou. Uma festa aí de famosos, que tudo que não presta tem nessa festa. Tudo que não presta. É droga, prostituição, palavrões. Pessoas achando que porque usam uma bolsa de não sei quantos mil, um sapato de não sei quantos mil, que isso vale mais. Gente, eu só vim aqui deixar o que eu tô pensando hoje, porque eu vou falar muito daqui pra frente sobre isso. Quando eu lembro como foi minha infância, a minha eu nem vou falar assim tanto, porque meu caso é um pouco diferente. Por ser filha mais velha de casa, né? A segunda mais velha, a minha responsabilidade de ajudar a cuidar das menores era muito grande. Então, meu caso era um caso à parte. Como toda irmã mais velha, né? Ela tem aquela responsabilidade de ajudar. Então, meu intuito era esse, de ajudar. Minha mãe precisava de mim, então meu papel era esse. Então, brincadeiras assim, mas eu brinquei. Eu me divertia quando eu era criança também. E as brincadeiras daquela época era tão saudável, era tão. Mesmo que a gente não tivesse uma boneca, como eu nunca tive boneca, não me lembro de ter tido boneca. Mas mesmo assim a gente conseguia formas diferentes de brincar, a gente se divertia. Mesmo em meio às dificuldades, a gente se divertia, a gente tinha amigos, a gente fazia muita amizade com vizinhos, era muita coisa boa. Sempre fui apaixonada por televisão, mas não tinha televisão na minha casa. Eu acho que era por isso que eu queria tanto assistir as coisas que passavam, porque eu não tinha televisão na minha casa. Naquela época não existia celular ainda, a internet era algo bem. Eu acho que estava começando, nem lembro se já tinha internet. Mas enfim, o que eu gostaria de falar aqui hoje é que, apesar de ser uma conversa rápida,
é que a gente precisa falar mais sobre como proteger nossas crianças. A gente precisa falar mais sobre isso, porque se a gente deixar nas mãos daqueles que acreditam que está tudo bem, que é assim mesmo, que a vida é assim mesmo, que é bíblico, né? A gente sabe que é bíblico, que tudo isso está acontecendo, vai piorar e a nova geração vai acontecer o que está escrito. A gente sabe disso. Mas Deus também manda que a gente vigie. Quando ele manda a gente vigiar, é que a gente não pode se igualar também a todo mundo e achar que é tudo normal. A gente deve vigiar no propósito. A gente deve vigiar naquilo que a gente prefere, naquilo que a gente acha que é melhor para as crianças, para quem tem filho, para os filhos, para os netos, para os sobrinhos. Então, quando a gente vê uma geração se perdendo desse jeito, a gente sabe que daqui a algum tempo a gente não vai estar mais aqui, mas o que vai acontecer com as crianças que estão nascendo agora? Não é nem só as que estão nascendo agora, mas as que já estão aí. O que vai acontecer? É triste, é até desumano. Até as autoridades, eles querem aprovar leis, coisas que prejudicam muito a saúde mental de nossas crianças. Eu fico pensando, porque eu falo muito sobre saúde mental, né? Sobre o que acontece com as nossas emoções. Então eu fico pensando que o emocional de nossas crianças pode estar assim, vai piorar muito mais, devido também a gente achar que é tudo normal. A gente considera tudo de ruim que está acontecendo como normal. A gente não fala, a gente não conversa. Você conversa com sua família sobre isso? Você sabe a opinião deles sobre isso? Sobre tudo que está acontecendo no mundo? Sobre essa forma, essa forma de consumir as coisas muito rapidamente? Esse consumismo ao qual estamos levados, porque a gente é levado ao consumismo exagerado das coisas. Você tem conversado com sua família sobre isso? Eles acham isso normal? Deixa aí um comentário. O que você acha desse consumismo exacerbado e exagerado que está acontecendo hoje em dia? É, sobretudo, eu parei de usar o WhatsApp e Instagram um pouco mais. Por quê? Porque eu percebi em mim que eu estava ficando muito ansiosa, muito estressada. Estava deixando de fazer coisas importantes na minha vida por conta da internet, por conta dessas redes sociais. Então eu respirei fundo, certo dia que aconteceram algumas coisas, comecei a analisar o que estava acontecendo, que estava me levando a chegar naquele estágio. E eu percebi que as redes sociais eram uma das primeiras que estava me prejudicando, que eu precisava parar um pouco, senão eu ia ficar bem prejudicada emocionalmente, com a minha família, meu esposo. E aí eu resolvi parar. E tá ajudando sim, muito mesmo. Eu tenho percebido uma melhora assim muito grande. Uma médica até me aconselhou mesmo a fazer isso, depois que eu contei para ela que eu mesma tinha tomado essa decisão. Ela concordou que se essa era uma atitude que eu considerava importante, realmente é uma das coisas que pode me ajudar muito e está ajudando. Eu posso dizer aqui que está ajudando muito, porque eu estou tendo tempo de ler mais, estou tendo tempo de finalizar os meus cursos que eu tinha iniciado, estou tendo tempo de pensar mais nas minhas ideias, naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto, naquilo que eu pretendo fazer, nos meus sonhos. Eu estava parando de pensar sobre as coisas que eu quero fazer, sobre os meus sonhos, sobre a minha vida. Eu estava parando. Era o dia inteiro em WhatsApp e Instagram, para vocês terem uma noção. Então, vamos abrir aqui um espaço
para a gente pensar na nossa infância, quanto ela foi boa ou não. Você que teve algum problema na sua infância, que é bem comum a gente chegar e falar, né, sobre várias coisas que aconteceram na infância que não foram legais, mas as legais, o quanto a gente brincou, o quanto amizade legal a gente tinha na escola, né? O quanto a gente confiava nas pessoas, a gente conseguia viver muito melhor. A gente tinha menos dinheiro, mas a gente tinha muito mais opções de coisas para viver. Já hoje em dia, tudo depende de dinheiro. Se não tiver dinheiro, a gente acha que não pode sair do lugar. Então, é um pouco complicado. Vamos pensar um pouquinho nisso. E fica aqui o espaço aberto. Compartilha aí com as pessoas que vocês conhecem, que querem também discutir um pouco sobre isso, sobre a infância. O que a gente tinha de bom na nossa infância, que a gente hoje olha para trás e se orgulha, se alegra. Vamos relembrar um pouquinho aquele tempo. O que é que vocês acham? Vocês que já estão aí me seguindo, compartilhando comigo esse momento. O que é que vocês acham? Não é uma ideia legal? A gente parar para pensar em tudo aquilo, nas brincadeiras, nos joguinhos de criança, nas nossas amizades, resgatar aquela memória da infância, aquela memória boa da infância, das pessoas, e até procurar essas pessoas que hoje estão da nossa idade e que também às vezes sente falta de compartilhar algo, de matar a saudade. Eu deixo esse pensamento aqui para vocês. Né? Tava nesse instante ali, irada, angustiada, porque eu fiquei pensando, meu Deus, daqui a alguns anos, o que vai ser de nós? O que vai acontecer? Como é que vai estar as crianças? O que é que elas vão estar vivendo? Como é que uma festa que está acontecendo, que já terminou, eu não sei, com tanta coisa que não presta, com tanta coisa ruim, as pessoas ficam aplaudindo na internet, as pessoas ficam banalizando como algo normal, as pessoas ficam querendo ir. Quando eu abri aqui a câmera para falar essas coisas, eu fui ali, dei um jeitinho, né, no visual, porque eu não ia chegar aqui de qualquer jeito. E enquanto eu estava fazendo isso, estava pensando, mas será que as pessoas vão gostar da minha ideia? Da sugestão que eu vou dar? Mas se uma pessoa só assistir esse vídeo e se sentir interessada em caminhar comigo nesse jogo de dar uma caminhada na infância, de ir lá atrás, de buscar sentimentos bons de quando era criança, até para a gente poder falar para as crianças de agora. Vamos fazer isso? O que é que vocês acham? Compartilha esse vídeo, deixa aí o que vocês acham de nós pensarmos, analisarmos, refletirmos e conversar mais com as crianças sobre isso. E quem sabe até inserir as brincadeiras daquela época, colocar novamente na família, nas crianças da família. Vamos puxar nossas crianças para elas entender um pouquinho de como era a nossa infância. Vamos buscar história das nossas brincadeiras, das nossas conversas daquela época. Tinha muita coisa ruim? Tinha, mas nós temos que olhar as coisas boas, porque na vida nem tudo é fácil. Em todas as gerações, a gente que estudou história, que lê, que busca saber, né, um pouco da história da humanidade, a gente sabe que em todas as fases, em todas as gerações, tiveram as coisas ruins acontecendo. Mas a nossa infância, ela nos proporcionou coisas, memórias maravilhosas que a gente pode resgatar e inserir um pouco no dia a dia das nossas crianças hoje. Eu acho que vai ser muito válido, porque a internet está tirando tudo que é bom de nossas crianças.
A internet está tirando o que tem de mais precioso das nossas crianças. E a gente tem que estar atento também para o que eles estão vendo na internet o tempo inteiro. Porque muitas vezes o filho está ali do lado da mãe, do lado da tia, do lado da avó, com o celular na mão ali, ela não sabe o que ele está vendo ali. É algo que vai ajudar aquela criança a desenvolver a criatividade, a desenvolver o intelecto, né? A desenvolver um emocional saudável. Será que o que aquela criança está vendo ali na internet vai ajudá-la a crescer, a virar um adulto de responsabilidade? Um adulto que vai saber o que ele quer. Porque hoje em dia a gente está meio perdido, sabe por quê? Tem muitos adultos, muitos de nós, a gente não sabe nem o que a gente quer. A gente fica vivendo para agradar outras pessoas, a gente fica vivendo os sonhos de outras pessoas e a gente nem sabe o que a gente quer da vida. Porque tem que ser estimulado na criança a criatividade, tem que ser estimulado o aprendizado saudável. E nós adultos somos responsáveis, nós adultos somos responsáveis de inserir ali nas crianças que a gente tem na nossa família as coisas que realmente vai trazer isso para elas. Ensinar elas o respeito que tem que ter com os professores nas escolas, que muitos estão perdendo. Ensinar para elas que tem que ter responsabilidade com os horários das coisas. Porque a gente cresce e vira adultos irresponsáveis. A gente vira adultos sem disciplina. Muitas vezes a gente não tem nem culpa, porque a gente não aprendeu isso. A gente não foi ensinado a ter disciplina, ter horários, usar a criatividade. Eu sou apaixonada por arte, porque eu acho que a arte, ela, além dela ajudar na criatividade da criança, ela vai ajudar para que essa criança cresça uma criança muito mais feliz. Hoje em dia, a arte na escola, já não sei nem se tem mais. E quando tem, é uma arte totalmente inversa àquela que é saudável para a criança. Porque eles colocam coisas de adultos, eles colocam coisas que não é bom para a imaginação da criança. Até porque a criança vê tudo na internet, né? E aí a criança já tem uma mentalidade já totalmente diferente das crianças de antigamente. Mas é responsabilidade do adulto fazer com que essa criança permaneça ou absorva coisas que venham a fazer com que as emoções dela sejam o mais saudável possível. Por isso que eu falo tanto de ansiedade, crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, porque tem tantos adultos com esses problemas hoje em dia. Será que lá na infância a gente teve alguma base para a gente ir se preparando para essa fase adulta? Como será que foi nossa infância? E hoje em dia as crianças estão só querendo saber de internet. Só querem saber de internet, só querem viver de internet. E a gente precisa parar um pouco para pensar sobre isso. Para analisar como a gente está vivendo, qual é o exemplo que a gente está dando. As pessoas querem ensinar muito com palavras. Com palavras a gente não ensina ninguém. A gente só vai ensinar com atitude. Se a gente fala para uma criança ou para um adulto mesmo que elas precisam fazer assim, 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 mas a gente faz tudo o contrário, essa pessoa que está ali, ela vai fazer tudo o contrário. Ela pode até te obedecer, logo assim de imediato, mas ela vai perceber que você não é aquilo que você diz ser, então ela vai fazer tudo diferente. Então, a gente precisa mesmo conversar com nossas crianças.
Eu vou deixar uma pergunta aqui para finalizar esse vídeo. Você conversa com suas crianças? Qual o assunto que você puxa para conversar com essa criança? Porque na adolescência fica bem mais difícil, tá? Eu era uma adolescente que eu não gostava de papo. E eu sei o quanto tem adolescente que não gosta de conversa. Não quer conversar. Eles acham que já sabe de tudo, que já está ficando adulto, que já entende das coisas e não quer parar para ouvir os pais. Mas sabe por quê? Porque você tem que conversar com a criança desde pequenininha. Chamar ele para um cantinho, olha, vamos ali, conversar um pouco. Quais são as dúvidas que você tem sobre isso? O que você pensa sobre isso? Você quer ajuda em algum pensamento, algumas coisas que você ouviu? Você quer saber alguma coisa? Quer fazer uma pergunta para sua mamãe ou para o seu papai sobre isso? Porque aí você vai ter uma abertura, aquela criança vai estar confiando mais em você e você vai conseguir sim ensinar algo para ela. E ela vai crescendo na fase da adolescência, já vai ficar um pouco mais fácil de você conversar com essa pessoa. É porque tem muita gente que deixa para conversar depois que a criança já virou adulto. E aí não tem mais jeito. Porque a gente sabe, a gente que é adulto sabe que quando a gente tem uma ideia fixa, quando a gente cresce, que a gente acha que sabe das coisas, a gente não quer ouvir ninguém. Não é assim? Nós adultos somos muito difíceis de ouvir, mas a criança ela escuta sim. Só que você também precisa saber como chegar nessa criança. E você tem que, primeiro, você tem que conquistar a confiança dela. Se ela não confiar em você, já era. Ela não vai se abrir com você, ela não vai te contar as coisas. Então, para finalizar isso, me conta aí quais são as suas brincadeiras de criança que você mais gostava. Aquilo que você gostava de fazer que lhe alegrava, lhe reunia com as vizinhas, os vizinhos, né? As crianças da sua idade. Quem eram os seus amigos da sua infância? Você está com saudade de alguém? Coloca o nome aqui. Quem são seus amigos que você sente falta, que tem vontade de voltar a conversar? Isso vai ser muito bom. Relembrar a infância é muito bom. E outra coisa, você conversa com suas crianças, com seu filho, com seu sobrinho, sua sobrinha, com seu neto ou sua neta. Você tem conversado com eles? Pronto. Então, a nossa conversa de hoje é essa. Eu quero ver aí o que é que vocês vão dizer para o próximo vídeo a gente falar um pouquinho mais sobre isso, certo? E essa festa que está tendo aí também, eu vou chegar a comentar um pouquinho mais para vocês entenderem que festa é essa que eu estou falando e que coisa horrorosa que eles estão fazendo. Não é só por causa dessa festa, porque a festa já existe aí, eu acho que tem 2 anos, 3 anos, não sei. Mas é pela normalidade que as pessoas estão fazendo com que seja e colocando nas mentes das pessoas que tem que ser assim, que é assim que é o bonito. Então nós temos que conversar sobre isso, nós temos que parar para pensar sobre isso antes que esse mundo aí corrompa totalmente nossas famílias, nossas crianças e as pessoas que a gente ama principalmente, mas não só elas, todas as pessoas. A gente tem que conversar sobre isso para a gente poder alertar as outras pessoas também a não normalizar e a não achar que algo tão ruim, tão perverso é bom e é saudável. E isso está acabando com a nossa geração, está acabando com nossas crianças, está acabando com a mente das pessoas. Era isso. Até o próximo vídeo. Quinta-feira, às 17 horas.